E fala, galerinha do Cartola Dourado, tudo bem com vocês, galerinha? Comigo tudo ótimo. Então, galerinha, nessa 24ª rodada, não fomos tão bem, tá bom, galerinha? Vocês vão ficar sabendo tudo amanhã, tá bom? Porque ainda o mercado não abriu, o mercado está fechado, porque ainda vai ter jogo deixa eu ver aqui, Fluminense, Atlético Mineiro, onde escalamos o Elton Silva, tá bom, galera? Vamos comentar aqui um pouco sobre essa rodada e a próxima rodada que vai ter mitagem, tá bom, galera? E é isso, bora comentar aqui um pouco aqui sobre essa rodada. Galera, o primeiro jogo aqui da rodada foi Vitória e Flamengo, né? Onde o Flamengo ganhou de 2-0 com um gol de Gabriel e um gol de Fernandinho e uma assistência do Diego e outra assistência do Pará. O maior pontuador do Flamengo foi o Diego, tá bom, galera? O Diego possuía média ótima nesses jogos, acho que foi 4 jogos do Diego, possuía média ótima, foi 10 pontos o Diego, meteu uma assistência e o Gabriel que fez o gol ficou com 8,20, o Pará que deu outra assistência, né? Ficou com 8,20 também. E o Fernandinho que meteu um gol ficou com 8 pontos, tá bom, galera? Foi isso. O jogo do Flamengo foi um gol do Gabriel, um gol do Fernandinho. E já lá do Vitória, o maior pontuador foi o Zé Love, o Zé Eduardo, tá bom? Que marcou o gol para o Vitória, ficou com 7,90, tá bom, galerinha? E a assistência foi do Diego Renan, que deu assistência, mas apesar disso foi expulso e ficou só com um ponto, tá bom, galera? Já entre o jogo São Paulo e Figueirense foi o jogo de regressão do São Paulo, né, galera? São Paulo que vinha de baixo aí nesses últimos jogos. São Paulo que com essa vitória de 3-1, ganhou o Olé e tudo mais. O maior pontuador que nós escalamos foi o André Chaves, que fez um gol e uma assistência com 15,20. O outro, Kelvin, fez um gol, uma assistência, ainda levou uma amarela, mas ficou com 11,30. E o outro, o Cueva, né, que fez 10,70, o Cueva. E foi isso. Já no lado do Figueirense, o único gol do Figueirense foi do Carlos Alberto, que marcou 10,90, tá bom, galera? Que sofreu 8 faltas, fez 2 passes errados, fez uma falta, sofreu 8 faltas e fez um gol. Ficou com 10,90 com isso, tá bom? Já no jogo entre Chapecoense e Coritiba, o maior pontuador foi o goleiro Danilo, da Chapecoense. Quem escalou ele mitou, tá bom, galera? Quem marcou o gol foi o Kempis, né? Quem marcou o gol foi o Kempis, o Kempis com esse gol ficou com 8,60. E a assistência foi do Arthur Maia. O Arthur Maia que ficou com 10,30, tá bom, galera? Já no jogo do Peixe o Santos que saiu perdendo de 1-0 pro Corinthians. Gol do Marlone, né? Que o Marlone com esse gol foi 10,10. Foi 10,10. E teve a assistência do Rodriguinho, que o Rodriguinho foi 7,30, tá bom? Já lá do Santos saiu com a vitória, né? Houve gol do Vitor Bueno e do Renato, tá bom? O Vitor Bueno com gol ficou com 13,70. O Renato com gol ficou 9,90. E teve uma assistência do Jean Mota. O Jean Mota com assistência ficou com 6,40, tá bom, galera? Já entre o jogo surpreendente do Cruzeiro e Botafogo, o jogo mais inesperado de todos, né? Onde o Botafogo saiu com a vitória. O maior pontuador foi o Sidão, tá bom, galera? Com 17 pontos. Nesse jogo houve 2 gols, né, do Botafogo. Um gol foi do Canales, que ficou com 7,40, e o Camilo, que ficou com 6,30, tá bom, galera? E houve 2 assistências do Vitor Luiz. Quem escalou o Vitor Luiz mitou nessa rodada, tá bom? Vitor Luiz com essas 2 assistências ficou com 14,30, tá bom, galera? E foi isso. Já entre o jogo do Furacão e o Internacional, quem saiu vitorioso foi o Internacional. Acho que foi de virada, não foi? O Internacional que fez um gol com o Valdívia. O Valdívia com esse gol foi com 10,70. E a assistência do gol do Valdívia foi do Ailon, que com assistência e com a cartão amarela ficou com 3,90, tá bom? Já no lado do Atlético Paranaense, quem escalou o Pablo mitou, tá bom, galera? O Pablo que fez 2 gols. Os 2 gols da virada do Atlético Paranaense ficou com 14,90, né? E teve apenas uma assistência do Léo, que ficou com 5,10, tá bom? Já entre o jogo, o clássico aqui pernambucano, né? O clássico pernambucano Sport Santa Cruz, houve 8 gols, galera, nessa partida. Lá no lado do Santa Cruz, quem mais pontuou foi o Keno, que fez um gol e uma assistência, ficou com 14,10. O outro gol foi do João Paulo, ficou com 12,20. E o outro gol foi do Bruno Moraes, que ficou com 7,50. E houve também uma assistência do Ina Correia, que ficou com 4,10, tá bom, galera? Já no lado do esporte, o esporte com Luiz Ruiz fez o primeiro gol. Aí o Luiz Ruiz fez um gol, deu 2 assistências e levou uma carta amarela, ficou com 16,60. Aí depois o Vinícius Araújo fez um gol e uma assistência, ficou com 12,20. Rodinei Wallace, quem escalou mitou, fez um gol e ficou com 11,30. O Durval, fiquei em dúvida, escala de Durval ou Matheus Ferraz, galera. Depois explico vocês depois, tá bom, galera? O Durval ficou com 10,40 com gol, apesar de ter levado 3 gols, mas ficou com 10,40. E o último gol do Everton Felipe ficou com 7,10, tá bom, galerinha? E houve 2 assistências do Diego Souza. Diego Souza que escalamos, mas infelizmente fez 2 assistências, mas foi expulso.
ficou com 5,70, tá bom, galera? Esse foi o nosso análise do jogo de Sport Santa Cruz, tá bom? No jogo do Palmeiras e do Grêmio Palmeiras, não houve nenhum time vitorioso nessa partida, mas podemos informar aqui quem foi o jogador que mais pontuado de cada time, tá bom? O jogador que mais pontuou do Grêmio foi o Marcelo Groi, tá bom, galera? O Marcelo Groi que mais pontuou, fez 8 pontos. E no lado do Palmeiras, quem mais pontuou foi o Jailson. Principalmente os dois jogadores pontuaram bem nessa partida, né? Por isso ele não saiu do 0 a 0. O Jailson com cartão amarelo ficou com 15,30 e com 4 defesas de defesa, tá bom, galera? E foi isso. No jogo entre Ponte Preta e América Mineiro, no jogo mais esperado, apesar que a Ponte Preta dá de goleada na América Mineiro, mas infelizmente não aconteceu isso, né? Não sei o que foi, acho que era pressão. A Ponte Preta que marcou um gol com o William Potker, conseguiu, ficou com 8 e 10. E escalamos o Cleison também, né, galera? O Cleison que deu assistência. Foi com 5 e 10, tá bom? No lado do América Mineiro, tiveram muita nota baixa, mas apesar disso, quem fez o gol da América Mineiro saiu com 9,70, tá bom, galera? 9,70 o Jônior, acho que é o lateral da América Mineiro, tá bom, galera? E hoje, segunda-feira, vai sair o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, onde escalamos o lateral do Fluminense, o Elton Silva, tá bom, galera? Como vocês podem perceber aqui, após o empate, né, o Palmeiras subiu um ponto de diferença na outra rodada, e vai enfrentar o Flamengo, próxima rodada. Vou comentar aqui pra vocês agora essas partidas aqui. Galera, Botafogo e Santos, né? Botafogo vem de uma ascensão aí, ganhou fora de casa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro também vem de uma ascensão aí e foi interrompido pelo Botafogo. Eu acho que essa partida aqui, quem vai sair vitorioso é o Botafogo, tá bom, galera? Essa outra partida aqui, Figueirense e América Mineiro, podemos escalar sim o Rafael Moura, ou até mesmo o Dodô do Figueirense e outros, tá bom, galera? Do Gatito Fernandes, esses assim, tá bom? Entre a partida Ponte Preta e Grêmio, nessa partida eu acho que quem ganha é a Ponte Preta, apesar de ter empatado com a América Mineiro dentro de casa, eu acho que quem ganha é a Ponte Preta. É a Ponte Preta que tem ótimos atacantes, né? E um meio de campo qualidade, né, galera? Nesse jogo, Santa Cruz e Atlético Paranaense, eu acho que quem leva essa partida aqui é o Atlético Paranaense, tá bom? Apesar do Santa Cruz ter perdido aí de 5 a 3, mas eu acho que o Atlético Paranaense vai vir com tudo pra cima do Santa Cruz e do Santinha e vencer de virado, até mesmo de placares altos, né, galera? Já no clássico mais esperado de todos, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo vão disputar o jogo de 6 pontos, o jogo da liderança do campeonato, tá bom, galera? Não sei se vocês viram, mas o Diego, o meio do Flamengo, ele disse que o Flamengo eles fazem uma partida quase perfeita para sair vitorioso de lá de São Paulo, tá bom? Mas eu acho que não vai ser preciso isso tudo não. Eu acho que até mesmo o Flamengo tem muitas chances de ganhar do Palmeiras lá dentro, apesar de que o Palmeiras seja muito forte na sua arena, mas eu acho que o Flamengo deve levar essa partida aí, mas não sei. Podemos escalar os dois atacantes dos dois times, ou até mesmo o Diego, tá bom, galerinha? Ou até mesmo os batedores de pênalti oficiais de cada time, tá bom? Acho que no Palmeiras é o Jean e no Flamengo não sei quem é não, acho que é o Guerreiro, né? Mas o Guerreiro não vai jogar, não sei. E é isso. Muito jogo Coletivo e Corinthians. Coletivo e Corinthians, eu acho que quem nessa partida aí é o Corinthians, tá bom, galera? Podemos escalar o Marquinhos Gabriel, o Rodriguinho, um meio de campo, tá bom? Atacante não, atacante do Corinthians não tá funcionando pra nada. Ou até mesmo pode escalar o Gustavo, né? O Gustavo pode ser uma boa nessa partida, o Gustavo. E é isso. Já no jogo entre Fluminense e Chapecoense, o Fluminense vai vir com tudo pra cima do Chapecoense, mas o Fluminense vem embalar nessa competição aí. O Fluminense desceu 2 posições pra 10ª, vai jogar hoje contra o Galo. Vai aparecer pra ver se consegue subir os 3 pontinhos aí, né? Se subir, eu acho que vai pra. Deixa eu ver aqui. 34, 35, 36, 37. Deixa eu ver, acho que vai pra 8º, né? Ou pra 7º, não sei. Não, 8º, 7º não. 36, é pra 7º, né? 8º, por aí. O Fluminense deve estacionar. Os 5º, não sei, 6º, não sei, 7º. E é isso, o Fluminense se ganhar essa partida de Chapecoense, vai subir muito ponto. Desculpa. Então, no jogo entre Atlético Mineiro e Sport, o Atlético Mineiro e Sport, o que é que eu posso falar pra vocês? O Atlético Mineiro deve botar pressão no Sport aí, pode escalar um Fred ou o Robinho aí, vai que eles imitam de novo, né? Já entre o jogo, acho que essa partida aqui o Atlético Mineiro ganha. Já entre essa partida aqui, bastante disputada, não tem vencedor certo, tá bom, galera? São Paulo é o Cruzeiro, São Paulo que vem de vitória, jogar dentro de casa contra o Cruzeiro que vem de derrota, mas vem furioso aí contra o São Paulo. E pode escalar até mesmo o Ábila, tá bom? Escalem os atacantes, não escalem a zaga de nenhum time, tá bom? Podem mesmo escalar o Ábila, o André Chaves, tá bom, galera? E é isso. Já entre o jogo Internacional e Vitória, essa partida aqui, eu acho que apesar dos pesares, eu acho que o Vitória vai levar essa partida bem aqui, tá bom, galera? Eu acho que o Vitória leva. Vocês podem escalar o Marinho, que bate bastante bem no gol, e outros jogadores aí, tá bom, do Vitória, mas não escalem zaga, tá bom? Não escalem zaga desse time aqui, do Internacional, nem do Vitória, tá bom, galera?
Então foi isso, galera. Foi a análise dessa 24ª rodada e 25ª rodada. Se foi a análise dessas rodadas, tá bom, galera? Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, tá bom, galera? E fique atentos aí que vai ter surpresa no canal. Valeu, fui!